Que bom que nós já estamos nos abrindo à ação desse Espírito Santo, porque o Senhor quer falar ainda mais conosco hoje, através da sua palavra. Quero me apresentar primeiramente, estou vendo que tem pessoas novas aqui, as meninas, os meninos também que fizeram o encontro de jovens não, de adolescentes, de 13 a 16 anos, estive com eles ontem pregando aqui no salão paroquial, foi uma bênção, uma graça de Deus, queria acolher vocês, vamos aplaudi-los, sejam bem-vindos, bem-vindas, que bom que vocês vieram. Que bom que a palavra de Deus atraiu também o coração de cada um de vocês, diante de todos os momentos que vocês vivenciaram esse final de semana. Então, meu nome é André, estou completando hoje 35 anos, era segredo, agora já não é mais. Obrigado, sei que não parece que tem 100, Glória a Deus. Sou casado com a Érica, na sexta-feira que vem, dia 5, nós completaremos 11 anos de casados, dia também do aniversário do nosso segundo filho, João André, completa 5 anos no dia do nosso casamento, graça de Deus. Também temos a Isadora, que neste ano, em outubro, completará 11 anos também. Fomos por graça e misericórdia de Deus alcançados por Ele dentro deste grupo de oração há 10 anos atrás, no dia 4 de maio do ano de 2009, e nunca mais nós deixamos o caminho do Senhor, porque há uma graça e há uma bênção prometida do Senhor para todos aqueles que o buscam. E eu, junto com a minha casa, e tenho visto muitas pessoas também nesse caminho, nessa busca dessa graça, dessa bênção. E a graça e a bênção nós nunca devemos estarmos cansados de pedir nem de receber. Por isso que nós devemos sempre perseverar. Por isso que nós temos que sempre ter uma busca contínua por Deus. Porque aquilo que o Ísio disse, nós não podemos estarmos satisfeitos, porque Deus pode fazer muito mais, a palavra de Deus vai nos dizer isso. E nessa noite ele vem nos falar com o tema, a redenção e a salvação de Jesus para nós. Houve, há mais ou menos 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, o Senhor Deus enviou o seu próprio Filho para vir diante da humanidade. Porque a humanidade estava caminhando longe de Deus, e o seu filho, esse filho chamado Jesus Cristo, ele veio trazer nada mais, nada menos do que Deus para a humanidade. Ele veio aproximar a humanidade do coração e da presença de Deus, porque no Antigo Testamento, Deus se manifestava através de sinais, e também falava com Moisés, falou com os profetas, mas o povo ainda andava muito longe de Deus. Hoje, após Jesus Cristo, após a redenção de Jesus e após a salvação de Jesus, Deus não fala somente comigo, com o Ísio, Deus não fala somente com a dona Carme, mas Deus fala com todos nós. E o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a ouvir Deus, porque Deus fala com você. E nessa noite o Senhor, Ele quer falar conosco através dessa palavra, que para muitos foi loucura. Aquilo que São Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, ele foi dizendo assim, olha, os judeus têm sinais, os gentios, eles correm atrás de sabedoria, nós porém, anunciamos Cristo crucificado. Cristo crucificado que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura, mas para mim, para você é salvação. Repete isso comigo, fala: Cristo crucificado para mim é redenção, é salvação. Por isso pega aí comigo Romanos no capítulo 5, no versículo 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Amém, misericórdia. Achei.
Romanos 5,12. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15 agora. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta? Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado, de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se, com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, por meio de Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como que pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse o pecado, a falta, mas aonde avultou o pecado, superabundou a graça de Deus, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Nessa passagem de Romanos, claramente, São Paulo está convencido e está convencendo também esse povo que não conseguiram acreditar no Filho de Deus, esse povo que mesmo vendo ali Jesus Cristo sendo crucificado, depois vendo toda a ressurreição de Jesus, alguns ainda tinham o coração endurecido, alguns ainda traziam uma tradição da sua fé, mas ele estava tentando ali, e com a graça de Deus conseguiu fazer com que aqueles corações pudessem aceitar a redenção de Jesus, porque Jesus ele veio para resgatar o povo da escravidão. Até Jesus, o povo andava escravo do pecado. Vai dizer a palavra que por causa do pecado de Adão, que por consequência do pecado de Adão, o povo também estava vivendo essa consequência, que a consequência do pecado, vai dizer São Paulo, no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, que a recompensa do pecado é a morte. Mas Jesus ele veio trazer vida, e ele não veio trazer morte. Jesus ele não veio para condenar o povo, mas ele veio para resgatar esse povo. Porque Jesus, quando olhava para o povo, ele enxergava um povo abatido, ele enxergava um povo cansado. Pega aí comigo Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Olha qual que era a visão de Jesus para o povo na qual ele olhava. E você vai perceber que durante essa pregação o Senhor vai abrindo os nossos olhos também. E nós vamos percebendo que o povo que hoje o Senhor derrama a sua graça, o povo que hoje o Senhor derrama o seu amor sobre cada um de nós, independente se estamos vivendo escravos do pecado ou não, a mesma porção de amor que Deus derrama sobre mim e sobre você é a mesma porção de amor que Ele derrama sobre mim e sobre você é a mesma que Ele derrama sobre os sacerdotes, sobre os bispos, a
mesma porção de amor, porque a palavra vai dizer que Ele não faz acepção de pessoas, mas nós muitas vezes estamos assim, como este povo. Mateus 9,35, Jesus percorria todas as cidades, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Diga assim comigo: Jesus, Ele cura toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36, ao ver a multidão teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Ei, quando Jesus ele olhou para mim e para você, Ele teve compaixão de nós. Há 10 anos atrás, a primeira vez que eu entrei dentro deste grupo de oração, aleluia, quando eu estava preparando essa pregação, eu me via, eu me colocava, e assim me coloquei hoje de novo, porque o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para você e teve compaixão, porque percebeu que você estava cansado, percebeu que você estava cansada, percebeu que você estava também abatido. Porque quando nós andamos longe de Deus, nós nos cansamos, é ou não é? Fala para quem está do teu lado, cansa. Agora fala para ele assim: eu estou cansado de pecar. É uma frase que dificilmente a gente ouve. Nós dizemos que estamos cansados de tudo. Nós dizemos que estamos cansados do trabalho, estamos cansados de estudar, estamos cansados da casa, estamos cansados da família, estamos cansados do dia a dia, estamos cansados da vida, mas muitas vezes não sai dos nossos lábios essa frase: eu estou cansado de pecar. Porque o cansaço que Jesus viu naquele povo não era um cansaço físico, mas era um cansaço espiritual, era um cansaço de viver escravo do pecado, era um cansaço de viver escravo das situações, era um cansaço de andar como ovelha sem pastor, e todo cansaço leva para o abatimento. O povo estava cansado e abatido, porque estava longe de Deus. Quando eu entrei nessa igreja aqui há 10 anos atrás, eu entrei porque eu estava cansado de pecar. Essa frase não saiu dos meus lábios naquele dia, mas o meu coração gritava por isso. E a partir daquele dia eu nunca mais deixei de buscar a Deus através desse grupo de oração, através da Santa Eucaristia. E todas as vezes que nós saímos de casa para buscar a Deus, significa que nós estamos cansados. Porque Jesus ele vai dizer: eu vim para os fracos, não foi para os fortes. Eu vim para os doentes, não foi para os sãos. Porque o pecado adoece. Porque o pecado cansa. Mas Jesus veio para libertar de todo cansaço, de todo abatimento. A redenção é isso, redenção é resgatar, redenção é pegar de novo. Olha qual que é o conceito de redenção. Redenção é trazer para nós. Jesus trouxe para nós a redenção. Redenção significa adquirir de novo. Significa esse telefone está aqui, ele não me pertence mais. Significa eu e você longe de Deus. Redenção, o que aconteceu com a redenção? Jesus nos adquiriu de novo para Deus. Eclesiástico vai dizer que mesmo no pecado nós pertencemos a Deus ainda, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, nós mesmo no pecado, nós pertencemos a Deus, porém nós não conseguimos aproveitar a graça que Deus derrama sobre nós.
Redenção significa ainda muito mais, significa tirar do poder do alheio. Quando nós estamos na escravidão do pecado, sabe, nós estamos no poder de Satanás, nós estamos no poder do mal. Esse é o conceito de redenção. Redenção é tirar do poder do alheio. É por isso que nós temos que buscar o sacramento da confissão. Redenção é tirar do cativeiro, é livrar do passo arriscado. Redenção é livrar das penas do inferno. E São Tomás de Aquino, ele ainda escreveu dizendo: ó feliz culpa, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Eis a graça do Senhor que faz dos abismos da humanidade caminhos para a salvação. Ei, sabe o abismo que eu e você nós andávamos? São Tomás de Aquino está dizendo que pela redenção de Cristo, esse abismo agora se tornará para nós trilha, caminhos para a nossa salvação. Por isso que quando nós aceitamos essa redenção de Cristo na nossa vida, nós deixamos de andar pelo abismo e começamos a andar pelos caminhos da salvação. Por isso hoje é necessário que eu e você deixamos de dar esse passo arriscado. Fala para esse irmão que está do teu lado, fala: você está arriscando demais sua vida, andando nesse abismo. Fala para ele: sai do abismo e vem para caminhar para a salvação. Irmãos, essa é a decisão que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor não espera mais nada de nós a não ser isso: deixar o abismo que nós estávamos andando e começar a caminhar os caminhos da salvação. O Senhor já nos libertou, Ele já nos deu a graça, mas se nós não vivermos como pessoas libertas, como pessoas agraciadas, de nada vai valer, será em vão. Porque o sangue de Cristo é o sangue redentor. Porque aonde vai dizer lá, aonde nós proclamamos em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, olha o que vai dizer, Romanos 5,18: por conseguinte, assim como pela falta resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo da obra da justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz vida. Porque eles estavam focando no pecado de Adão e não estavam enxergando a salvação de Cristo para a vida deles. Ei, não importa qual foi o pecado que te escravizou até hoje, não importa qual foi o pecado que me escravizou até hoje, não importa qual foi a situação que nós nos metemos, que nós caímos. Não fica olhando para o seu pecado, não fica olhando para a dificuldade que talvez chegou na tua vida aqui hoje, mas olha para a graça que o Senhor derrama sobre nós, olha a oportunidade que Ele nos dá de nos levantarmos, de nos tirar dessa escravidão, de nos colocarmos de pé, de nos arrancar da morte e trazer para a vida. Não fica assim como os romanos, somente focando o seu problema, a sua dificuldade. Sim, eu sei que é doído, eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil, sim, mas se nós ficarmos cuidando muito daquilo que é difícil, daquilo que é doloroso, nós esquecemos que nós temos um Deus que é capaz de realizar todas as coisas na nossa vida. Porque aonde abundou o pecado, agora superabunda a graça de Deus. Diga assim comigo: aonde reinou o pecado, bate no seu coraçãozinho aí e fala: aonde reinou o pecado, agora reina a graça de Deus. Percebe que é uma questão de visão, percebe que é uma questão de decisão.
Estamos muitas vezes na mesma situação dos romanos, não queremos enxergar a vida que Deus tem para dar para nós, e vamos querendo ir tocando a nossa vida de morte. Não queremos ver com os olhos da fé que o Senhor quer nos libertar. Ele quer nos libertar dos vícios, vícios esses sejam de drogas, vícios esses sejam de bebida, vícios esses sejam de prostituição. Ele quer nos libertar. Deus está decidido. Ele já tomou a decisão. Fala para esse irmão, agora falta você tomar a decisão. Para ter vida precisa decidir-se. A graça de Deus é força para nós. A graça de Deus está para nos auxiliar, para nos ajudar. A nossa parte Deus não vai fazer. Ele não vai obrigar a mim e a você andar atrás dele. Ele não vai obrigar a mim e a você buscar a ele. Nós não somos obrigados a buscar a Deus. Nós vamos porque precisamos buscar. Essa justificação de Cristo não foi uma coleirinha que Ele colocou em mim e em você, não foi uma coleirinha que Ele colocou na humanidade dizendo assim, agora, a partir de hoje, a partir da minha crucificação, a partir de todo o meu sangue derramado, agora vocês vão fazer somente aquilo que eu quero. Não. Mas nós temos a plena liberdade para buscar a Deus ou não. Porém, aceita a paga do preço. Aceita o preço da tua decisão. Se você decidir hoje a buscar, a entrar e aceitar essa redenção de Cristo, aceita o preço que você vai pagar. Não estou dizendo que vão acabar os seus problemas não, mas você vai deixar de ficar olhando para a sua dificuldade, você vai deixar de ficar olhando para o seu problema, para a sua barreira, você vai parar de ficar olhando para tudo aquilo que você tem que fazer, ou que você já fez, e você vai olhar para o alto e sabe que tem um Deus Todo-Poderoso que realiza tudo em todos a todo tempo. E olha só o que São Paulo também disse aos Gálatas, pega comigo um pouquinho para frente. Gálatas 5, 1. Gálatas 5, 1. Gálatas 5, 1. Olha o que está dizendo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. São Paulo agora está diante de um outro povo, e ele está recomendando, olha, Jesus ele te libertou não para te fazer escravo, Jesus te libertou para você ser livre. O pecado aprisiona, o mal aprisiona, mas muitas e muitas vezes, esses valores estão invertidos. O problema é que a nossa mente está tão contaminada, que os valores também em nós já invertemos, que parece que a graça de Deus para nós é prisão. Liberdade está aí fora. Ah não, eu não quero ser de Deus não, para mim ser preso, ter que ir, ter que rezar, ter que ir na missa. Mas a palavra está dizendo que Cristo nos libertou para sermos livres. Proclama a libertação dessa pessoa aí agora, fala, você é livre em nome de Jesus. Você não é escravo mais, porque Cristo te libertou. Mas olha a recomendação que São Paulo dá: permaneceis, portanto, firmes.
Significa o que? Eu preciso perseverar, permanecer firme, é não esmurecer. Permanecer firme é não voltar atrás na decisão que eu tomei há 10 anos atrás. É permanecer firme na decisão. Porque, amados, todos nós teremos oportunidades para abandonar a Cristo. Eu tenho oportunidade para abandonar a Cristo. Todo dia eu tenho oportunidade para abandonar a Cristo. Todo dia você tem oportunidade para deixar o caminho de Cristo. Nós estamos inseridos aí fora. Oportunidades surgem para abandonarmos o caminho de Cristo. Mas a palavra está dizendo que eu preciso permanecer firme. Para quê? Para que eu não volte a ser preso de novo. Para que eu não volte a ser escravo do pecado de novo. Pega aí para nós irmos para a oração. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus amou tanto a humanidade que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Porque ele não quer que ninguém pereça. O que significa a palavra perecer? Significa morrer. Ah, André, mas todos nós quando nascemos sabemos que um dia vai morrer. Essa morte na qual João está dizendo aqui não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Ele não quer que nós andemos nos caminhos da morte, mas Ele quer que nós trilhemos o caminho da vida. Por isso eu e você não podemos permitir que todo o sacrifício de Cristo seja em vão na nossa vida. Nós não podemos permitir que esse sacrifício do Senhor seja em vão. Sabe por quê? Porque Ele acredita em você. Quando Ele decidiu salvar a humanidade, foi porque Ele acredita na humanidade. Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você tem capacidade de sair dessa vida prostrada, dessa vida de morte que talvez você vivia até hoje, dessa vida de vício que você vivia até hoje. Ei, Ele acredita em você. Fala para quem está do teu lado, fala, não está acabado a sua vida. Ele não te fez para a morte, fala para Ele, mas Ele te fez para a vida. Amados, Ele não veio para o mundo para condenar. Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Essa obra de redenção de Cristo aqui foi para resgatar a minha vida e a sua vida da escravidão, do erro. E agora o Senhor está dizendo, olha, permanecei firmes, porque eu te redimi, porque eu já te salvei. O Senhor já nos salvou. Ele não vai nos salvar ainda, Ele já salvou a nossa vida. Mas é preciso que eu e você, hoje, tomemos a decisão de vivermos como pessoas salvas e não como pessoas escravas a este mundo. Eu não sei o que te prende a este mundo, eu não sei qual vício que te prende a este mundo. Eu sei que o Deus que hoje eu estou apresentando nessa palavra, nessa pregação, é capaz de nos arrancar dessa escravidão, é capaz de nos arrancar do fundo desse poço que nós caímos, desse abismo que nós caímos, dessa caminhada próximo ao abismo que nós estávamos.
Ele não desistiu da tua vida. Ele não desistiu. Ele sabe por onde você andou, Ele sabe todos os lugares que você foi. Ele sabe todas as palavras que saíram da sua boca. Mas Ele não veio para julgar ainda. Ele não veio para condenar. Mas Ele veio para te dar uma nova oportunidade de ser um homem novo e uma mulher nova, cheia do Espírito Santo de Deus. Aplauda a salvação e a redenção de Cristo. Aplauda a sua decisão. Aplauda agora, porque você está saindo da escravidão. Aplauda porque a igreja está se levantando. Aplauda porque homens e mulheres já não voltarão mais a ser escravos desse mundo que só quer destruir a família, escravo deste mundo que quer destruir a vida. Mas nós seremos de Cristo. Nós proclamamos que somos de Cristo.